Eu salvo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de muita bondade, louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus, pela chuva que cai sobre a terra. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos levantado, Pai. Neste momento, meu Deus, eu quero assim colocar diante da Tua presença, Pai, as famílias da Tua casa de oração, meu Deus. Visita, Pai, cada lar representado nesta noite. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um precisa, meu Deus. Entra com providência, Pai, com libertação, com cura, com transformação, meu Deus, na vida de cada um dos nossos, meu Deus. Neste momento, meu Deus, eu quero assim colocar diante da Tua presença todos os servos, Deus, que irão participar dos louvores, meu Deus, da Tua palavra que será ministrada, que o Senhor possa estar assim usando o Teu Filho, como o Senhor tem usado. Obrigado, meu Deus, por aquela visita, Pai, que fizemos ali. Oh Deus, entre ali, Senhor Deus, naquele lar, meu Deus, faça uma transformação, Pai. Para cada dia, meu Deus, nós possamos, Pai, estar assim, firmes para poder estar ajudando os nossos irmãos, meu Deus. Para cada dia nós possamos ter corações gratos, Pai, para poder, meu Deus, estar fazendo o Teu trabalho, meu Deus, que é levar a Tua palavra, uma palavra de conforto, meu Deus, uma palavra, meu Deus, que possa sim estar levantando aqueles que estão caídos, Pai. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. O Senhor sabe o quanto eu sou grata a Ti, porque até aqui, meu Deus, o Senhor tem me levantado, até aqui o Senhor tem me alegrado, até aqui, meu Deus, o Senhor tem feito assim, tantas maravilhas em minha vida, que nem eu mesmo, meu Deus, acredito no quanto o Senhor tem feito em mim, Pai. Obrigado, Pai. Que a cada dia, meu Deus, eu possa contar os meus dias na Tua presença, Pai. Oh Deus, vai de encontro, meu Deus, aquela família, o Senhor sabe, meu Deus, que eu estou falando. Que o Senhor possa estar ali, meu Deus, consolando, Pai, onde estiver aquela pessoa, meu Deus. Que o Senhor possa estar trabalhando na mente, no coração, Senhor. Porque quem somos nós para julgar? Nós estamos aqui, meu Deus, para orar um pelo outro. Cada um sabe o que passa, Pai, no seu lar, na sua vida, e que eles possam, meu Deus, diante de tudo isso, meu Deus, estar olhando para Ti, meu Deus, que um dia eles possam reconciliar com o Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu convido a igreja a estarem abrindo suas Bíblias em Salmos, de número 46, Salmos, de número 46. Amém, igreja? Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até manhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? Neste momento eu convido assim a irmã Edna e tia Deu para estar louvando no cantor cristão, no
enquanto estivermos louvando, que os irmãos possam estar entregando as ofertas e dízimos da casa do Senhor.
que realmente, irmãos, nós possamos estar nos entregando tudo, né? E tudo a gente tem que deixar, porque cada dia nós temos vivido momentos difíceis e o inimigo ele não está brincando. Que nós possamos estar vigilantes o tempo todo, porque triste, né? Situações que a gente tem visto e deixa a gente mal, mas que nós possamos estar buscando o Senhor, a força, a coragem e ajudando nossos irmãos que estão precisando. Nosso refúgio é o Senhor, né? A gente chora, mas depois o Senhor dá o refrigério em que nós possamos mesmo estar buscando o Senhor, né? Para estar nos sustentando a cada dia, porque os dias estão trabalhosos, dias difíceis, mas que nós possamos estar firmes no Senhor. Amém? Eu convido assim a igreja a estarem abrindo as vossas Bíblias no Salmos 47. Logo em seguida eu peço assim, o irmão Dario para estar fazendo uma oração. Salmos 47. Deus, o Rei da terra, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Peço o nome para fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós falamos com o Senhor, nós temos, Pai, que te agradecer, Pai. Amém. Muito obrigado, meu Deus, pelo de paz. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Os livramentos, meu Pai, com os olhos físicos, nós não temos visto, Pai, mas espiritualmente, Pai, quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Verdade. Meu Deus, obrigado, Senhor, por estar na tua casa, Pai. Amém. Meu Deus, pelo privilégio, quantas pessoas que desejam estar aqui, mas não podem estar, Senhor. Amém. Muito obrigado pela saúde, pela vida, por estar Amém, aqui, Pai, Deus. no melhor lugar que é estar na tua casa, na tua presença, Pai. Amém. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida de presente, Obrigado. abençoar ela e manter na frente do trabalho, Amém. como ela falou aí, Pai. O Senhor é a esperança, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Nós temos que pegar tudo na mão do Senhor, Pai. Amém. Porque o Senhor sabe resolver melhor do que nós, Pai. Meu Deus, abençoe cada vida. Eu também te coloco assim, o pastor na entrega da mensagem, Pai, que venha falar com cada um de nós, Pai. Que cada visitante, Pai, que entrou aqui possa ouvir, guardar a tua palavra, que a semente possa ser plantada em cada coração, meu Pai. Amém, Jesus. Abençoando nossas vidas, eu também quero te pedir, nos dar assim, uma noite abençoada na tua presença. Uma semana assim, Pai, abençoada, Pai. Nos livra, nos guarda, nos proteja de todo o mal, Senhor. Amém. Visita a nossa cidade, visita os jovens da nossa cidade, Pai. Todos os jovens, Pai, que está nos vícios das drogas, da prostituição, dos alcoolismos, Pai. Que todo o mal venha ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Amém. Nós professamos a bênção, nós professamos a vitória, Senhor. Em nome de Jesus. E o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, Pai. Porque a sua palavra diz que o mundo jaz do maligno, Senhor. E nós sabemos que tudo nesse mundo é passageiro, Pai. Mas nós queremos, Pai, olhar para o céu, te buscar,
porque nós sabemos que só no Senhor está a vida eterna, Pai. Verdade. Muito obrigado por tudo, essas bênçãos que peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento eu convido o grupo de louvor para estarmos assim louvando e adorando o nosso Deus. Logo após os louvores, eu peço assim à irmã Andréia que esteja fazendo uma oração, colocando a vida do pastor no altar do Senhor, e convido a igreja a se colocar de pé para estarmos adorando o nosso Deus nessa noite.
apareça e que diminua. Nós vamos abrir a presença do Senhor nesta hora, neste lugar. Infinita humildade, servos e
Pai, seja onde é que ele estiver, Senhor, que ele possa continuar a tua obra, meu Deus. Esteja se abençoando ainda este culto e tudo que ainda for feito aqui, que possa te honrar, te adorar e te engrandecer, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra em Hebreus, Hebreus 3, Hebreus 3, 7 e 8. Hebreus 3, versos 7 e 8. A palavra do Senhor diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para clamar, para que seja mais de Ti sobre as nossas vidas, seja menos de nós mesmos, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores, mas nós servimos e adoramos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós clamamos para que nesta hora o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade em nossos corações, tenha liberdade em nossa mente, e que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós queremos, nós precisamos Te ouvir. Te pedimos estas bênçãos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, quando nós somos funcionários de uma empresa e o patrão nos chama, o que é que nós fazemos? Nós obedecemos, nós atendemos ao chamado do patrão. Não é assim? Quando a esposa chama o esposo, o que ele faz? Atende o chamado da esposa. Tem que ser assim, né? Ou vice-versa. E quando Deus nos chama? Será que a mesma prontidão, respeito, obediência que nós temos ao nosso patrão, a consideração, respeito que nós temos à nossa esposa, ao esposo, será que nós temos tido para com Deus? Como é que nós estamos tratando o chamado de Deus para as nossas vidas? Então, nessa noite, nós vamos meditar em 4 chamados de Deus. E meditando na palavra de Deus, usando como base esse texto, repetindo, de Hebreus 3, 7 e verso 8, a parte A, a palavra do Senhor está dizendo: portanto, como diz que o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar num processo contínuo de adoração e de amadurecimento para compreender a cada dia que quando Deus fala comigo, Ele está falando comigo e não está falando com o outro. É normal e natural do ser humano, quando se ouve uma palavra, se lembrar de alguém. Era bom que fulano estivesse aqui. Era bom que Cicrano estivesse aqui. Mas fulano perdeu. Querido, ele perdeu, ela perdeu. Mas se você está e Deus falou com você, você não perdeu. Porque Deus tinha uma palavra para o teu coração. Então não sei o que você veio ouvir aqui nesta noite, mas algo que Deus falou comigo, que eu quero trazer para os irmãos, é isso. Como diz o Espírito Santo, aquele que é santo, dizendo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então que possamos estar sensíveis, que possamos estar prontos, que possamos estar abertos à voz do Espírito Santo de Deus. Meus amados, além de sabermos que Jesus vivia cercado de multidões, é preciso ter a mesma consciência e senso de realismo que ele teve ao declarar: apesar de muitos serem chamados,
como em uma entrevista de emprego, poucos são escolhidos. Saiba que tem pelo menos 4 chamados para o ser humano e que precisamos aceitar cada deles. E a pergunta dessa noite é: você está disposto a atender os chamados de Deus? Primeiro chamado, o chamado para fora. Esse querido nos traz o senso de despertamento, nos põe a despertar nossa atenção, leva as pessoas a confessarem a Cristo, mostra quem Ele é. Chamados para fora. Esse chamado é a voz do pastor, do Supremo, do Sumo Pastor, dizendo: volte para casa. Isso acontece, queridos, quando a palavra de Deus é pregada, a espada do Espírito penetra o coração e o Espírito Santo convence a alma perdida. No livro de Mateus, no capítulo 20, verso 16, vamos acompanhar? Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, Mateus 20, verso 16. Mateus 20, verso 16. Assim, os derradeiros serão os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Sabe, eu estava pensando esta semana passada, o novo técnico da seleção brasileira chamou mais de 50, mandou uma lista larga chamada 55 jogadores, se não me engano. E no final das contas, na lista final, só tinha 25, 25. Muitos foram chamados, muitos foram lembrados, mas na hora do vamos ver, na hora da lista final, quase que a metade, apenas a metade foi escolhida. Assim, queridos, nós compreendemos que estamos vivendo um tempo onde muitos têm sido chamados, muitos têm sido tentados ser despertados. O Espírito Santo, nós lemos em Hebreus, tem tentado falar com os corações de todo ser humano. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo tenta despertar, mas não há atenção ao Espírito Santo, não há o despertamento, não há o coração aberto para a voz do Espírito Santo. E queridos, nós precisamos ouvir a voz desse Espírito, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É claro que a palavra de Deus diz que antes que saia uma palavra de nossa língua, eis que ó Senhor tudo conhece, mas é necessário sair palavra da nossa língua. Em muitos momentos onde o Senhor Jesus ia curar as pessoas, frente a frente com um deficiente visual, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Mas não estava óbvio? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. É preciso dizer, nós precisamos falar, é preciso colocar para fora as nossas angústias, as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos receios. Nós precisamos colocar para fora diante do Senhor. É necessário, nós cantamos que Ele cresça e que eu diminua. Quando eu coloco para fora diante de Deus, eu estou dizendo: Senhor, Tu és grande e eu sou pequeno. Eu estou colocando para fora porque eu não sei o que fazer, eu não sei como vencer, eu não sei como superar, eu não sei a quem recorrer, eu não tenho a quem recorrer. Por isso estou recorrendo para o Senhor, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor supre todas as coisas que eu preciso, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A verdade é que poucos escolhem ou permitem ser escolhidos. Saulo de Tarso escutou esse chamado e disse: quem é Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amados, repetindo, esse primeiro chamado, o chamado para fora, é um chamado de despertamento, onde nós despertamos o nosso coração, onde nós permitimos ser despertados. Esse primeiro chamado leva as pessoas a confessarem a Cristo, mostrando, crendo e declarando quem Ele é. O segundo chamado, chamados para dentro.
Esse chamado mostra a nossa adoração, mostra a realidade da sua presença, revela quem nós somos. O Senhor nos chama para dentro, o Senhor nos chama de volta. Esse é o convite mais profundo. O primeiro desperta a nossa atenção, como eu falei. O segundo, a nossa adoração. Uma vez que somos despertados, uma vez que a nossa atenção é chamada, então agora nós somos chamados a adorar. Fomos despertados, a palavra chegou, nós entendemos quem nós somos, nós reconhecemos quem Ele é. Agora um chamado mais profundo, agora nós temos que passar a adorá-lo. Queridos, quando nós estudamos a palavra do Senhor, tantas pessoas foram transformadas, tantas pessoas foram libertas do pecado, libertas de possessão maligna, tantas pessoas foram libertas. Jesus, todos os lugares que ia, era cercado de multidão. Havia pessoas mais velhas do que ele, pessoas mais novas do que ele, mas a grande maioria o tratavam como mestre, o tratavam como Senhor, porque dele provinham palavras de vida eterna. E esse mesmo Jesus do passado é o Jesus de hoje. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, para que nós vivemos? Por que nós vivemos? Para que nós existimos? Para adorar. A Bíblia diz que todo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Louva ao Senhor. Nós temos fôlego, nós temos vida. Hoje de manhã eu acordei, comecei já a postar no grupo isso, né? Muitos não tiveram a oportunidade de acordar. Quantos foram dormir de ontem para hoje e não acordaram? E Deus nos permitiu acordar. Irmãos, para que nós acordamos? Para simplesmente viver mais um dia? Para simplesmente ter mais um dia de compromisso? Para ter mais um dia de obrigação? Nós vivemos, nós acordamos para louvar ao Senhor. Deus não renova a cada manhã as suas misericórdias em nosso favor, para nós termos simplesmente um dia a mais, para nós vivermos uma mesmice. Pegue isso. Deus não nos permite acordar simplesmente para viver um dia a mais, simplesmente para viver um dia de mesmice. O privilégio que Deus tem nos dado em acordar é porque nós somos as testemunhas vivas do que Deus é capaz de fazer. Então, se nós não vivemos para demonstrar para as pessoas o poder, a grandeza, as misericórdias de Deus, se nós não vivemos para demonstrar para as pessoas o que Jesus Cristo é capaz de fazer, irmãos, é preciso vigiar, porque se os nossos dias já são contados, eles podem muito bem passar a ser abreviados, porque nós não somos um objeto e simplesmente estamos aqui para ocupar um lugar no espaço. Deus nos chamou para isso, não nos chamou para ser mais um, ou para ser uma a mais. Um Senhor que nos transporta das trevas para o reino da sua luz, não nos chamou para ser uma a mais, Ele nos chamou para ser diferente dos demais. E a Bíblia diz isso: não são como os demais que não têm esperança. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o primeiro chamado desperta a nossa atenção. O segundo chamado, adoração. O primeiro leva as pessoas a confessarem a Cristo. O segundo as leva à realidade da sua presença. No primeiro aprendemos quem Ele é. No segundo Ele revela quem nós somos. Quando Ele nos chama para dentro, quando Ele nos chama para a sua presença, quando Ele nos chama para o seu convívio, né? Ele revela quem nós somos. Saulo, que significa um pedido feito a Deus, tornou-se Paulo, que significa pequeno, quando respondeu a esse chamado. Em Atos 26:16 ele diz: levanta-te e põe-te em pé sobre os teus pés, porque te apareci por isto,
para te pôr por ministro e testemunha. Imagina, um homem que era perseguidor do povo de Deus, um homem que era altamente perigoso, né? Um homem que era temido por todos, que mandou matar, que mandou prender, um homem que, quando tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aí revela-se nele isso que nós cantamos. Eu não sou essa palavra mais grande é errado, né? Mas nesse contexto, eu não sou mais alguém grande, agora eu sou pequeno, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30, né? É que esse texto é João falando, mas aplicando-se à vida de Paulo, Paulo deixou de ser um perseguidor para ser perseguido por amor a Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, um homem que era descrente de todas essas coisas, um homem que era o poderoso da sua época. Ele diz: ainda não suportaste comigo até o sangue. Olha, que coisa, né? Um homem que diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era um homem que atendeu o chamado de Deus. Era um homem que foi chamado para sair da situação em que estava e ir recebendo o segundo chamado, né? Depois de ser despertado, ele recebeu o segundo chamado, o chamado para dentro. Ele chamou, ouviu a voz do Senhor, reconheceu o Senhor quando o Senhor disse: sou eu, Jesus a quem tu persegue. E nesse chamado para dentro, ele ouviu: levanta-te e põe-te em pé sobre os teus pés, porque te apareci, por isso, para te pôr por ministro e testemunha. Atos 26:16, para te pôr por ministro e testemunha. Irmãos, quando Deus nos chamou, quando o Evangelho chegou até as nossas vidas, Ele nos chamou para uma transformação. E nenhum de nós temos condições de nos transformar a nós mesmos. Nós não temos condições, e muito menos de transformar outra pessoa. Então tem pessoas que casam, muitas vezes trazendo para o âmbito familiar, e falam assim: quando eu casar, eu mudo ele. Coitado. Quando eu casar, eu mudo ela. Não muda, porque ninguém muda ninguém. Só quem muda alguém é o Senhor Jesus. Só quem pode mudar alguém é Deus. E as circunstâncias que a pessoa se encontra, se ela vive em um meio altamente pecaminoso, querendo ou não, por mais que ela tenha limites dados por si própria, vai chegar um momento que ela vai ser corrompida. Não podemos generalizar tudo. Não podemos generalizar. Mas o que acontece, meus amados? A política, por exemplo, é assim. Repetindo, não podemos generalizar. Mas nós conhecemos, nós conhecemos muitas pessoas que tinham sua conduta exemplar. Aí adentra esse meio e começa a se corromper, porque está circulando, está envolvida com muitas pessoas que são altamente podem corrompê-la. No caso, se envolve com muitas pessoas que já estão nesse meio e que já pegaram muitas manhas desse meio, que de fato sempre vai estar prejudicando. Então, queridos, nós precisamos compreender os chamados que Deus tem para nós, e todos os dias Deus tem nos chamado. Deus chama criança, adolescente, jovens, adultos. Chamou Samuel, não é? Samuel. Ele vai ali algumas vezes até o momento que ele fala: volta para o teu quarto. E quando você ouvir novamente, você diz: fala, Senhor, que o teu servo, eis-me aqui. Irmãos, para uma criança voltar e dizer: eis-me aqui. E quando Deus nos chama, nós não estamos nem respondendo. Será que nós estamos menos constantes do que uma criança, uma simples criança? Mas bem verdade que o Evangelho, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser como as crianças, né? Mais puras e muitas vezes mais puras.
a atender os convites do Senhor. Terceiro chamado, o chamado adiante. Esse nos direciona, não é, com derramamento de dons e nos impulsiona a servir. Então, uma vez que a pessoa tem respondido ao primeiro convite do Senhor e obedecido ao seu chamado interior, ela está pronta para colocar seu relacionamento com Ele em ação. Uma coisa é prometermos a Deus que iremos onde Ele quer que nos envie. Outra é cumprir esse compromisso na prática. Lembra o que disse em Marcos 16:15? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Um chamado tremendo, um chamado extraordinário. Eu contei isso aqui na igreja uma vez. Uma missionária voltando para a sua igreja, levando o relatório de campo, né, falando com os irmãos acerca de tudo que estavam vivendo. Um dos questionamentos foi esse: missionário, como é que foi o seu chamado? Ela disse: eu não fui chamado, eu apenas ouvi uma ordem e obedeci. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa ordem já foi dada, irmãos. Esse chamado já foi nos passado. Se o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, é um privilégio, um chamado, uma obrigação nossa passar isso para outras pessoas. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque o tempo de pregar está se findando. E a palavra do Senhor nos diz a cada dia que nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo. O tempo está acabando para nós testemunharmos. O tempo está acabando para falar do amor de Deus. O tempo está acabando para nós nos firmarmos no Evangelho. Quantas pessoas que vocês conheceram, que estavam afinadas com Deus, que estavam até levando a palavra de Deus para outros, e era envolvido em tantas coisas na igreja, no Evangelho, no cristianismo, e hoje não fazem mais parte. Estamos isentos, irmãos, dessas coisas? Estamos isentos? Não estamos isentos. Nós temos que pedir a Deus graça, misericórdia. Nós temos que pedir a Deus, irmãos, que fortaleça a nossa fé. Nós temos que entender, meus amados, que a Bíblia diz: aquele que pensa está em pé, cuidado para que não caia. É preciso ter cuidado. Eu te pergunto, quantas refeições você já fez hoje, até essa hora? E quantas vezes você parou para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você gastou assistindo alguma coisa na televisão nesse dia de hoje, domingo? E quanto tempo você gastou falando com o Senhor? Quem nós temos alimentado mais, irmãos? A carne e o espírito? A Bíblia diz que o mais alimentado é que vai vencer. É preciso compreender o que está acontecendo neste mundo, né? E tem muita coisa a passar desapercebida aos nossos olhos, porque nós não estamos atendendo ao chamado do Senhor. O Senhor nos chama a ir adiante. E a Bíblia diz que nós somos servos inúteis se fizermos só o que nos manda. Nós somos servos inúteis. Deus nos chama a ir adiante. Deus nos chama a fazer um pouco a mais. Deus nos chama a nos disponibilizarmos mais para a obra. Deus nos chama a cada dia, queridos. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus. Nós precisamos ouvir o chamado do Senhor. E esse é um chamado, o chamado adiante. Ele não é opcional. Ele não é opcional, porque o Senhor nos resgatou e nos transportou. Então, quando somos transportados do reino que vivíamos para esse reino novo, é o Espírito Santo que habita em nós que vai fazer a obra. Mas uma coisa para que essa obra aconteça depende de nós: é virar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Em quarto e último, o chamado para cima. O ápice da obediência culmina no privilégio de um resgate completo. Só obedece ao Senhor quem foi resgatado completamente. Só tem prazer na presença de Deus quem foi resgatado completamente. Só não se conforma, se contenta na situação em que vive quem foi resgatado completamente.
E não há meio salvo e meio perdido. Ou nós estamos totalmente salvos, ou estamos totalmente perdidos. E a Bíblia diz: pelos frutos nos conhecereis. Esse é o último chamado. Jesus irá voltar para buscar uma noiva sem mácula. É para esse chamado que os primeiros 3 nos preparam, como Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4, versículo 8. Esse é o último chamado, o chamado para cima. E eu digo, meus amados, baseado na palavra de Deus, que esses 3 chamados já aconteceram. Jesus já nos chamou para fora, para sair da situação do lamaçal, de onde nós estivemos, né? Jesus já nos chamou para voltar para casa. O segundo chamado já aconteceu, porque nós já ouvimos o primeiro. É o convite à adoração, é o convite a estar atento, é o convite a estar alerta, Ele mostrando a realidade da sua presença e revelando quem nós somos. Esse já aconteceu. O terceiro também já aconteceu. É o chamado adiante, onde Ele nos direciona com o seu derramamento de dons e nos impulsiona a servi-lo. Esse chamado já aconteceu. E esse chamado tem acontecido ainda todos os dias. Hoje, pela manhã na EBD, foi dito isso aqui também. Muitos são os trabalhadores, mas poucos são os efeitos. Perdão. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Grande é a seara, irmãos, é muita coisa para fazer, muita coisa para desenvolver, muita coisa em prol do reino, mas poucos são os trabalhadores, e o Senhor tem chamado a cada dia. Mas o último, o ápice da obediência, que culmina nesse privilégio, resgate completo, chamados para si. Esse é o último chamado dos 4 que ainda falta acontecer. Ao abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, Jesus Cristo virá e arrebatará a sua igreja. Se Jesus vier hoje, você tem certeza que vai subir? Você tem certeza que vai subir se Jesus vier hoje? É claro que muitos evangelhos, algumas outras igrejas por aí afora, têm pregado o evangelho do medo. Se você pecar, você perde a salvação. Nós não perde a salvação. Bíblica, quem estuda a Bíblia não perde a salvação. Esse dia eu estava conversando com um irmão aí fora, e eu conversando com o irmão, eu falei: meu irmão, você já pediu perdão a Deus por essa situação? Como é que é o seu, como é que você está, você com Deus, como é que está diante dessa situação? Eu sou pastor assim, pedir perdão, não é aquele pedido de perdão para não pecar mais, é o pedido de perdão para Deus não retirar de mim o Espírito Santo. Meus irmãos, é uns negócios que eu esperava não ouvir mais. Depois de quase 15 anos aqui, eu esperava não ouvir mais isso. Porque, gente, não precisa o pastor estar falando, não, basta ler a Bíblia. Dou-lhes a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém vos arrebatará das minhas mãos. Ninguém perde salvação, não, queridos. Você perde bênção, você perde privilégio, você perde contato com Deus, você perde amadurecimento espiritual, perde um monte de coisa, comunhão. Mas a salvação não se perde, não, porque o Senhor, o que Ele dá, Ele não toma. Se eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém vos tirará das minhas mãos. Romanos 8, 31 a 39, irmãos. Quantas vezes a gente fala aqui no canto da vitória? E nada vos arrebatará das mãos de Deus que está, né? Por ele está aqui de Jesus nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Nada vos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A salvação não se perde, agora sim.
Há muitas pessoas que estão enganadas quanto à salvação, é diferente. Há muitas pessoas que acham que simplesmente porque deixou de fazer uma, duas ou três coisas e começa a ir à igreja está salvo. Não é isso não. Isso não é salvação. Isso é força de vontade, isso é vontade de mudar, é um monte de coisa, mas isso não é salvação. Porque há muitas pessoas que entram aqui, andam por um lado e saem pelo outro, que só sai molhado. Isso aqui não salva não. Ceia não salva não. Ir à igreja, não perder um culto, não salva não. Agora, todas estas coisas são ordenanças de Deus para aqueles que o servem, né? Agora a pessoa dizer assim, eu pedi perdão assim, mas não vou pedir de perdão para eu não pecar mais em relação a um determinado assunto, está entendendo? Porque todos nós, infelizmente, a gente pede perdão a Deus e pede. Não é em relação a geral, é em relação a determinado assunto que está sendo conversado. Eu pedi perdão a Deus, é assim, não é que eu não vou pecar mais, não é para não pecar mais, é para que Deus retire de mim o Espírito Santo. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: desde agora, a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo aqui no final da vida, né? Verso 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos ao pecado, nós pecamos, mas queridos, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós meditamos também um texto que foi colocado aqui hoje pela manhã, junto com as tentações, Deus dá também o escape, e não nos dá algo que nós não temos condições de suportar. Então, olha, quantos de nós podemos dizer isso nessa noite? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Quantos de nós vemos, almejamos com os olhos da fé, estamos contemplando aquele momento onde Jesus Cristo vai descer e vai arrebatar a sua igreja? Imagine se Jesus desce aqui agora e arrebata a sua igreja, todos aqueles que verdadeiramente entregaram seu coração a Ele, e de repente o céu troveja, de repente as luzes piscam, e de repente quando você se vê, a igreja subiu, você ficou. Você se vê subindo ou você se vê ficando? Não permita que o diabo ponha dúvida em seu coração. Se você um dia verdadeiramente entregou seu coração a Jesus, creia que você vai subir. Creia que você vai subir. Porém, queridos, nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos ouvir os chamados do Senhor, atender aos chamados do Senhor. Porque quando Ele vier chamar cada um pelo seu nome, se o Senhor não atendia até então, talvez eu nem ouça. Será que nosso nome vai estar lá escrito no livro da vida para eu ouvir? O nome é uma maravilha, ouvir da boca do Senhor o nosso nome, hein? E subir para a glória. Que Deus nos auxilie, que Deus nos abençoe, que Deus nos ponha alerta, nos desperte a ouvirmos os seus chamados, a atendermos os seus conselhos e a praticar tudo aquilo que nós estamos lendo e tudo aquilo que nós estamos vendo, né, e ouvindo. Que Deus nos ajude, amém? Grupo de louvor. Eu peço que o Senhor nos use, que nós sejamos úteis para o reino do Senhor,
coração a presença do Senhor nessa noite. Peça ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, que o Senhor te use. Que sejam úteis os teus pés, as tuas mãos, a tua boca, o teu corpo, para o serviço do Senhor. Que cante ao Senhor com todo o amor, com toda a gratidão, mais alto que você puder, com toda a força de vontade. Cante ao Senhor e declare ao Senhor essa noite. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Declare ao Senhor. Eu entrarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Essa é minha boca e falarei de ti, por onde eu andar. Usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve um família, usa-me, Senhor. Tu te serve a minha vida. Te louvo, Pai, te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Por termos podido, Senhor, iniciar esse dia e estar logo mais concluindo em tua santa presença. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja assim blindando a nossa mente, blindando o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, que nós não venhamos a dar voz, nem dar lugar ao espírito do inimigo, Pai. Mas que o Espírito Santo seja o único a ter liberdade para falar às nossas vidas e aos nossos corações. Deus poderoso, nós clamamos que o Senhor esteja repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Que toda seta do inimigo, todo laço do diabo caia por terra em nome de Jesus. Na autoridade do Senhor, que o Senhor esteja repreendendo todo o mal contra as nossas vidas, todo o mal contra as nossas famílias, todo o mal, Senhor, contra a tua igreja. Porque a tua palavra garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, nos dando uma semana abençoada em tua presença. Ó Senhor, nós colocamos mais uma vez, ó Pai, a vida dos enfermos diante do Senhor. O Senhor esteja abençoando a vida de Zal, de Ana, de Zilda, de todos os outros, Pai, que nessa hora necessitam do irmão Domingos, da tua graça, do teu toque, do teu despertar. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Nos dê, Pai, a noite abençoada em tua presença. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.